Fala galera do segundo ano, tudo bem? Chave do Enem número 5. Hoje, Ciência da Natureza, Biologia, Química e Física. Eu, professora Dani e o professor Michel, estaremos com você hoje. Mas vamos começar com Biologia. Fala galera, seguinte, começamos então chave do Enem do segundo semestre, chave do Enem número 5 e começamos também a apostila número 3 referente ao reino dos animais, né? Depois de estudar todos os outros 4 reinos, estudamos, falamos sobre vírus, falamos sobre reino vegetal, reino proctotista, reino dos fungos, né? E aí, agora entramos no reino plantae, eu estava esquecendo o grande reino plantae, e agora começamos então o reino animal. E hoje a gente vai estar falando sobre os primeiros seres ali, que está na apostila, são seres mais simplistas, poríferos, quinidários, alguns vermes também. Então são as questões que você começou, fez elas na semana passada e hoje você está corrigindo. Lembrando que o nosso simulado do Brasil inteiro, para todas as escolas, não necessariamente ele está na mesma sequência que a gente está aqui, tá? Então, quando você olhar aqui a questão, procura lá o layout da questão para você saber qual que você acertou lá. E vai trabalhando junto com a gente, anota o que precisar, reveja essa aula quantas vezes quiser, vai ficar lá no YouTube para você poder assistir como revisão, beleza? Vamos seguir então? Vamos lá na primeira questão. Ciência da Natureza, Biologia. Primeira questão, olha só, o quadro abaixo apresenta características de alguns personagens de desenho animado. Na coluna 1, temos a figura do desenho animado. Na figura 2, temos as características do desenho. E na coluna 3, temos as características reais dos animais. Com certeza, todo mundo começou esse semestre falando dos poríferos, né? Falando das esponjas do mar. E a primeira pergunta que fazem é: professor, vem cá, Bob Esponja existe ou não? Vamos ver essa questão vai responder isso por incrível que pareça. Então temos 5 alternativas, 5 animais de desenho, 5 definições para a gente poder analisar qual está correta. Olha só, assinale a alternativa que descreve corretamente relação entre as características do personagem e do grupo ao qual ele pertence na escala zoológica. Bom, vamos começar então. O primeiro personagem é o Bob Esponja. Olha a característica do personagem, tá? Bob Esponja é uma esponja quadrada que mora na fenda do biquíni, onde vive aventuras com seus amigos, possui pernas e braços. Ele anda, corre e faz inúmeras atividades. Tá, vamos ver então as características zoológicas dos animais. A característica verdadeira de uma esponja, tá bom? Ó, o corpo das esponjas possui numerosos poros. Bom, até aí tá até comum, né? Tendo formato, tamanho e cores variados. A maioria tem corpo assimétrico, não sendo quadrado como o Bob Esponja do desenho. Se você lembrar de você, ó, eu vou até voltar aqui para você ver, ó. Olha só a capa que eu coloquei aqui, ó. Aqui, por exemplo, são poríferos. Olha só o formato de vaso que você tem, ó. Tá vendo? Tá? Então, ó, vamos seguir lá. Aí tá dizendo o seguinte, ó. São sésseis, a última aqui, sendo considerados seres bentônicos. O que são seres bentônicos? São seres que vivem no fundo da água, tá? Então, aqui me parece que as informações relacionadas à zoologia aqui estão corretas. Fizemos o contraponto entre a espécie. Beleza. Vamos ver, vai que tem alguma outra que chama mais atenção. Vamos para a letra B. A letra B, a personagem é a formiguinha Flick, lá do desenho Vida de Inseto. Esse desenho é antigo, hein? Eu tinha cabelo pra caramba nesse desenho aí. Olha só a característica do personagem. A formiguinha Flick tem 2 pares de patas,
Então tem as patinhas, que seriam as mãozinhas, e as pernas, tá? E lembrando, obviamente, que uma formiga é um inseto, tá? Que saem do abdômen dele. Possui olhos simples e um par de antenas no alto da cabeça. Vamos ver agora a característica zoológica do animal, para ver se coincide aqui com a característica do personagem. O corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Bom, se é inseto, cabeça, tórax e abdômen, tá certo. Na cabeça estão um par de antenas. Sim, pode ser. Um par de ocelos, além de aparelho bucal. Ok. Conforme o desenho, formigas como o flic têm no abdômen 3 pares de pernas e 2 pares de asa. Bom, é assim. Existem insetos que vão ser, que não voam, que não têm asas, e tem insetos que são alados. Existem insetos que têm pares de asa, um par de asa, 2 asinhas, né? E tem insetos, como por exemplo o caso da libélula, que tem 2 pares de asas, são 4 asas. Só que tanto as asas quanto as patas, elas saem do tórax do inseto e não do abdômen, tá? Tanto que, detalhe, né? O inseto não tem bumbum, tá? Quando você vê um vagalume lá, a bundinha dele tá iluminada. Não é, é o abdômen dele. Então essa parte de trás dele é o abdômen, tá? Então as patas saem do tórax ali. Então está incorreta a letra B. Vamos para a letra C. Ali está o Lula molusco. Lindo e belo, como sempre. Característica do personagem. O Lula molusco é uma lula com 6 tentáculos. Olha só, característica zoológica dos animais. Os polvos têm 8 tentáculos fortes e musculosos e não possuem concha. Isso está correto. 8 tentáculos, não tem concha, né? Seguindo, são animais de sistema de simetria bilateral. O que seria a simetria? Quando você pegar, por exemplo, o ser humano aqui, ó, Júnior, né? Se você olhar eu de frente, você imaginar uma linha que passa por mim, você vai ver 2 lados iguais. Quer dizer, igual não é não, né? Mas tem um olho aqui, uma narina aqui, vem dente para esse lado, dente para esse... a orelha, então tem uma simetria, certo? Agora, se você pegar, por exemplo, um ouriço do mar, que é esférico, a simetria dele é radial. Que qualquer lugar que você olhar para ele e imaginar uma linha no centro, ele vai ter dois lados iguais. Se eu virar aqui, 2 lados iguais. Então tá certo aqui a simetria dele ser bilateral. Aí tá dizendo outras características. Eles são diblásticos e acelomados, tendo o corpo dividido em cabeça, certo? Pé, certo? E massa visceral, certo também. Professor, tá tudo certo, mas o do Bob Esponja parece que tá certo também? Não, não tá certo, gente. Porque os moluscos, aqui no caso o polvo, ele é triblástico. Ou seja, lá quando ele é um embriãozinho, ele forma 3 folhetos embrionários. Então, um folheto externo, que vai dar a epiderme ali de fora, um folheto mais interno, a musculatura, um folheto mais lá no centro, que vai dar ali as cavidades de estômago e tudo mais. Então ele é triblástico. Além dele ser triblástico, ele tem celoma, que o acelomado diz que não. Então ele tem. Então a letra B e a letra C eu já sei que não. Será que vai ficar na A? Vamos continuar. Ó, a próxima aqui é o D e o E. Então o D é a aranha Rose, que é também do filme Vida de Inseto, ó. A aranha Rose tem o corpo trissegmentado, cabeça, tórax e abdômen, como a dos insetos, tá bom? Isso é característica do personagem. Características zoológicas dos animais. O corpo das aranhas é dividido em cefalotórax, ou prossomo, e abdômen ou opistossomo. Então, diferente do desenho, as aranhas têm um cefalotórax, então seria a cabeça e já o tórax junto, e depois o abdômen. Então são divididos em 2 partes, tá? Por enquanto tá correto aqui. Vamos lá. No prossomo existem 5 óleos compostos, tá?
podendo às vezes ter 4, às vezes ter 6, às vezes até nenhum, dependendo da espécie. Um par de quelíceras e 2 pares de pedipalpos. Então as quelíceras ficam ali na boca, um aparelho bucal, e os pedipalpos ali também para poder agarrar as coisas e pegar. Até aí tá correto. Olha só, e no opistossomo, que seria no abdômen, há 4 pares de pernas. Aí você lembra que os aracnídeos, as aranhas, têm 8 patas. Exatamente. Só que as patas, elas não saem do abdômen, elas saem do cefalotórax. Se você agora tiver alguma coisa do Homem-Aranha na tua casa, dá uma olhada imediatamente. Você vai ver que ele sai do cefalotórax, as 4 patinhas, e não do abdômen. Então, tá incorreto também a letra D. Vamos ver a letra E. Se a E estiver errada, com certeza é a letra A, que é o Bob Esponja. Olha lá, o siriguejo. O personagem mais folgado da série, né? Seu siriguejo é um siri que possui 2 pares de pernas. Olha só a característica zoológica. O siriguejo é um caranguejo artrópode do grupo dos crustáceos, junto com siris e lagostas. Ok. Siriguejo tem a pata em forma de remo, adaptada ao nado característica dos caranguejos. Bom, aí tá errada. O que acontece? Os caranguejos, eles possuem 5 pares de pata, ou seja, tem 10 patas, né? As patas mais anteriores, as patas da frente, elas têm um formato de pedipalpo, um formato de quela, um formato de pinça para agarrar, tá? Então, não é uma característica dos caranguejos isso. Existem alguns caranguejos que o último par lá atrás, bem no final do dorso lá atrás, que é o 5º par lá da frente para trás, alguns caranguejos, eles possuem uma pata que é mais adaptada ao nado, tá? Mas não são todos. Então, essa relação de que essa patinha de pegar é um remo para nadar, então já sabemos que essa está incorreta. Então, a correta no caso seria a letra A, que é do personagem do Bob Esponja. Lembrando que não existe porífero nesse formato, tá? Apenas as características aqui estão corretas, ok? Vamos seguir? Vamos para a segunda questão. Essa segunda questão sobre vermes. Vamos lá, ó. As doenças tropicais negligenciadas afetam principalmente as populações que vivem em condições de pobreza, sem acesso a saneamento básico e em contato com diversos vetores. Nesse contexto, a esquistossomose é uma das mais emblemáticas doenças parasitárias causadas por plateumintos no Brasil. Então é o seguinte, ó. Primeiro, regiões que não têm saneamento básico. São regiões onde o descarte de xixi, cocô, de fezes, de todo o excremento da casa é mandado diretamente para uma fonte de água. Então ele não passa por uma estação de tratamento onde vai tratar esse esgoto e mandar de volta para uma fonte de água de uma forma em que a própria natureza recomponha e reutilize esses nutrientes, tá? Então, sem saneamento básico, as fezes que possam estar contaminadas vão diretamente para uma fonte de água. E uma outra pessoa que vai beber essa água, lavar alimento, tomar banho nesse lugar, acaba, obviamente, sofrendo com essas doenças parasitárias, tá bom? Então vamos lá, ó. Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas na frase a seguir, tá? O ciclo de vida do Esquistossoma mansoni. Bom, vamos ver aqui o ciclo de vida. Primeiro, que acho que é mais fácil para a gente já ir preenchendo. Aqui eu coloquei o ciclo de vida, tá vendo? Tá aqui um homem doente, ou seja, ele tem a esquistossomose. Para você que não lembra, a esquistossomose é aquela doença que dá a barriga d'água. Ela retém líquido tanto no fígado quanto no baço e a barriga fica bem protuberante assim, ó. Então, às vezes você vê pessoas em lugares de fome, de pobreza, que são bem magrinhas, mas estão barrigudas. Não significa que elas estão alimentadas. Elas estão com esses parasitos que acabam aumentando a retenção de líquido, deixando a barrigona para frente, tá?
Mas você olha o bracinho, obviamente a pessoa está desnutrida. Então, essa pessoa que ela está doente, e aqui, ó, ovos nas fezes. Como é que chegou esses ovos? Ele fez cocô ali perto? Foi feito na casa dele? Foi direcionado até lá? Como que aconteceu? Não sei. De alguma forma, ele fez, liberou isso aí e chegou numa fonte de água. Aí, o que que acontece? Esses ovos nas fezes, eles formam a chamada larva miracídio. Aí, o ser humano que fica doente, ele é um hospedeiro definitivo. Por quê? Porque ele ficou doente. Então, quando esse parasito tá nele, ele fica doente. Tá? Então, é um hospedeiro definitivo. Aí, essa larva, ela acaba penetrando no hospedeiro intermediário, que é um caramujinho. Aqueles caramujinhos que você vê de água, vê em jardim, em algum lugar assim, né? Esse caramujo, ele tem um gênero Bionfalaria. E quando essa larva de miracídio entra nele, ele faz uma reprodução sexuada e transforma essa larva de miracídio em uma larva cercária, que é uma larva infectante. Se a gente tivesse contato com o miracídio, de boa, não ia acontecer nada. Mas como passa por ele, ela se transforma em cercária, que é uma larva infectante. Então, por exemplo, se eu fosse pensar em uma solução em ambientes que tem muita barriga d'água, muita esquistossomose, eu teria que dar um jeito de diminuir ou eliminar dessa região esses caramujinhos. Porque daí você quebra o ciclo reprodutivo dele. Aí as cercárias, elas acabam penetrando pela pele. Então a pessoa está ali lavando roupa nesse local, a pessoa está tomando banho com o pé dentro d'água, está pescando, não sei. Ele penetra pela pele muito rapidinho, você sente uma coceirinha que logo passa, mas em seguida ele vai procurar uma fonte de alimento, como o intestino, por exemplo, fígado, ali ele vai se alimentar, ali ele vai se desenvolver e acaba acontecendo a doença, beleza? Vamos preencher lá então a lacuna, tá? Ali é o seguinte, o ciclo de vida do Esquistossoma mannsoni envolve a fase adulta, com fecundação e produção de ovos, principalmente nas veias do fígado e mesentéricas do intestino. Mesentérico são veias lá na região intestinal, tá? Do ser humano, considerado o hospedeiro intermediário, tá? Perdão, hospedeiro definitivo, que é o que fica doente, tá? Os ovos são excretados nas fezes e em contato com a água eclodem e liberam os miracídios, né? Libera os miracídios. Aí os miracídios, os quais penetram no corpo de um caramujo, considerado hospedeiro intermediário, que se locomovem na água e, no caramujo dão origem às cercárias, que se locomovem na água e penetram na pele humana, migrando para os vasos sanguíneos, viscerais, onde se tornam um esquistossomo adulto e aí ocasiona a doença. Beleza? Bom, já preenchemos, então já sabemos também qual é a resposta correta, que é a letra C. Então, ser humano hospedeiro definitivo, miracídio eclode das fezes humanas, do ovinho, intermediário caramujo, e cercária, a forma infectante. Ok? Vamos lá, terceira questão. As águas-vivas são animais pertencentes ao filo dos quinidários. Quinidários significam animais que queimam, animais que liberam substâncias urticantes, tá? Não é fogo, é só substâncias que dão aspecto de queimadura. Apesar da sua beleza, elas têm causado com frequência queimaduras em pessoas que nadam e mergulham no mar. Segundo o Corpo de Bombeiros, o litoral gaúcho registrou até fevereiro deste ano, que aí no caso foi 2020, tá, a reportagem, 93.577 ocorrências de lesões causadas por águas-vivas. Analisa as afirmativas sobre os quinidários apresentadas a seguir. Então aqui falou dos quinidários de uma forma geral. Ele fez uma menção sobre água-viva, mas ele quer saber sobre os quinidários, tá bom? Então vamos lá. Primeira alternativa. São aquáticos, exclusivamente de água salgada,
triblástico, com simetria radial e encontrado em duas formas, pólipos e medusas. Gente, embora eles sejam aquáticos, nem todos os quinidários são de água salgada. Existe um quinidário, por exemplo, que ele é bem pequenininho, ele deve ter mais ou menos 2 centímetros. Ele é chamado de hidra e ele é de água doce, tá? Então, essa daqui a gente já descarta. Número 2. Os coanócitos, células da epiderme desse grupo de animais, apresentam um líquido tóxico capaz de causar a morte de pequenos peixes e queimaduras em seres humanos. Ah, isso aqui tá certo, professor. Infelizmente não, porque coanócito são células de revestimento dos poríferos. No caso aqui, ó, dos quinidários, a célula é essa daqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se tá bem, acho que tá meio pequenininho para vocês, mas acho que dá para ver. Tá aqui, ó. Quinidoblasto, isso mesmo. O quinidoblasto, ou você pode ver em alguns livros como quinidócito, tá? Tá vendo aqui, ó? Aí, ó, ele tem aqui dentro a substância urticante e tá vendo isso aqui que parece uma molinha? Ela é um nematocisto. Aí, quando é tocado no tentáculo, existe um gatilho e ela faz o quê? Ela manda esse nematocisto para fora com essa substância urticante. Então lembra que a água-viva ela não tá te atacando. É você que está no caminho dela em algum lugar. Então, ao você tocar nela, ela tem um sistema nervoso, a água-viva, um sistema nervoso bem difuso, bem simplista, mas faz com que libere esse gatilho e dá essa queimadura. Então, a 2 também está incorreta. 3. Podem ser sésseis, que significa que não se movem, como os corais, ou nadar ativamente como as águas-vivas, ou ainda flutuar como as caravelas. Então, terceira está correta. A 4. A digestão é extra e intracelular. Ou seja, os quinidários, gente, dentro da escala evolutiva, tá? Os poríferos seriam os primeiros ali da ideia evolucionista. Eles não têm sistema digestório, tá? No caso, os quinidários, como a água-viva, a anêmona, eles já começam a ter uma cavidade gástrica. Então, eles já conseguem fazer uma digestão numa bolsa e também a digestão pelas células. Então, tá aqui, ó, a digestão é extra e intracelular, então consegue fazer as duas. Não há sistema respiratório, circulatório ou excretor. E o sistema nervoso ele é difuso, então ele não é um sistema organizado em gânglios, em nervos, como acontece com a gente que é muito mais complexo. Então, sendo assim, a resposta correta seria 3 e a 4 estão corretas. Eu já dei em prova uma questão muito parecida com essa, claro que essa aqui é mais nova, mas que falava muito a número 2. E a número 2, porque assim, a palavra coanócito e quinidócito, elas acabam lembrando uma a outra. E a pessoa acaba se confundindo. Então, toma cuidado aí para não se referir aos poríferos, tá? Vamos então para penúltima, eu acho. É a penúltima, né? Isso, é a 4. As trocas gasosas envolvem difusão de gases através de uma superfície fina semipermeável ou imersa em água. Para que a difusão de gases ocorra, há necessidade de um meio aquoso. Nos animais aquáticos, a superfície está em contato com a água, e nos animais terrestres, a superfície é mantida úmida pelo próprio corpo do animal. A superfície não exercerá a função de troca gasosa se estiver totalmente seca. Olha só aqui. Em relação às estruturas dos animais para trocas gasosas, é correto afirmar que... Vamos ver cada uma delas, tá? Primeira, os animais não possuem estruturas especiais para trocas gasosas, como é o caso dos poríferos e plateumintos. E nesses organismos, esse processo ocorre por difusão através da superfície do corpo, sendo chamado de trocas cutâneas ou tegumentares. Então, olha só, em alguns animais não tem estruturas especiais, ou seja,
No caso dos poríceos plateumintos, eles não têm pulmão ou outra estrutura qualquer. Então, o oxigênio, ele entra por difusão. Ou seja, o ar, ou a água no caso, né, tá mais concentrado de oxigênio e as células do corpo não. Então, fisicamente provável, normal, vai fazer o quê? O oxigênio entra para dentro das células onde está menos concentrado. Então, essa primeira, ela já está correta. Deveria ter mudado, colocado daí, né, para dar um suspense, mas ela está correta. Olha só a letra B, por que está errada? As brânquias são estruturas adaptadas à respiração aérea. E aí, será que eu preciso continuar? As brânquias dos peixes estão adaptadas à respiração aérea? Acho que eu nem preciso continuar, né? Porque é aquática, precisa de água, precisa tirar o oxigênio da água, tá? Então já descartamos essa aqui. Letra C. Pulmões foliáceos são estruturas típicas dos animais de respiração aérea e estão associados ao sistema circulatório e ao mecanismo de ventilação que promove a movimentação do ar. O que acontece? Esses aqui são estruturas típicas dos animais de respiração aérea. Bom, até aí está correta. Mas esses estão associados ao sistema circulatório, também está correta, e ao mecanismo de ventilação que promove o movimento do ar. O que acontece? Esses pulmões foliáceos, eles não são os pulmões em formato de bolsa como nós temos, tá? E eles sim seriam os pulmões adaptados à respiração aérea. Então, foliáceos tiramos aqui, tá? Pulmões são cavidades em forma de saco que se abrem para o exterior por meio de um orifício estreito. Possui revestimento interno dobrado, pelo qual ocorre a difusão de gases entre o sangue e o ar. Bom, isso também está incorreto, porque a gente não tem dobras no pulmão e não tem o pulmão diretamente ligado ao ar para fazer essa troca gasosa, tá? Então já descartamos também. Letra E. Traqueias são estruturas relacionadas com a respiração em ambiente aquático e estão associadas ao sistema circulatório e também aos mecanismos que promovem a circulação de água sobre a sua superfície. Gente, a respiração traqueal, ela acontece apenas nos insetos. Então, há necessidade de uma respiração aérea. São espiráculos que tem, perfurações que tem no decorrer do corpo do inseto, que como se fossem buraquinhos que estivessem em nossa traqueia. E aí tem um contato direto, a troca gasosa direta com o ar, né, oxigênio e gás carbônico, e vai direto para o sistema circulatório, mas seria fora da água, tá bom? Beleza, vamos então para a última questão. Eu acho que eu coloquei isso aqui no lugar errado, deixa eu ver. Coloquei no lugar errado, não tem problema, eu volto aqui. Olha só, a última. A figura ilustra o processo fisiológico realizado por uma célula típica de determinado grupo de seres vivos, tá? Aí você tá vendo aqui partícula alimentar sendo absorvida, tem um flagelinho, tem um vacúolo digestivo aqui, ó, para quando manda fora o que não é aproveitado. Aqui vacúolos digestivos também. Então você tá vendo que ele tá pegando uma partícula alimentar. Bom, isso aqui é uma célula, a gente já sabe disso, e ele está pegando uma partícula alimentar. Você aprendeu lá nos bimestres anteriores, né, que quando uma célula capta uma partícula alimentar, é um processo chamado fagocitose, tá? Quando ele pega um líquido, é pinocitose. Quando pega sólido, fagocitose. Fago, pelo formato ali que vai ter que abranger, tá? Olha só, o processo, o tipo celular e o grupo de seres vivos são respectivamente o quê? Ou seja, essa célula que faz essa fagocitose, que tem essa morfologia com flagelo, ela vai estar onde? Tá? Então olha só, primeiro aqui, letra A, ó, a diapedese, o amebócito e o filo dos sarcodíneos, tá? Então, assim, o sarcodíneo, gente, entra, por exemplo, o grupo das amebas. Professor, mas então o tipo celular é amebócito? Não, que as amebas, ela é um tipo celular, embora ela tenha esse formato de ameba, ok.
Mas a questão não é o problema nem o amebócito, nem os sarcodíneos. Esses sarcodíneos aqui, essa questão, quando eu peguei ela estava um nível de dificuldade maior, principalmente por palavras que são mais desconhecidas. Que esses sarcodíneos entram no grupo dos amebócitos, tá? Das amebas. Então, ele é um sinônimo, tá? Professor, mas e essa diapedese? A diapedese, gente, é quando glóbulos brancos passam através dos vasos sanguíneos para ter o contato direto com uma infecção. Então, não tem nada a ver a letra A. A letra B, pinocitose, já não é, porque pinocitose refere a algo líquido, ali está falando partícula alimentar no desenho. Quinidócito, o quinidócito a gente acabou de ver que ele é das células dos quinidários, então pelo que eu mostrei lá não tem esse formato, não tem nada a ver. E do filo dos quinidários, quinidócito está certo, quinidários também está certo, mas a pinocitose não é. Letra C, a hidrólise enzimática, ou seja, está acontecendo aí uma quebra de alguma enzima e com auxílio da água para poder reestruturar essa enzima, né? O hepatócito, que seria uma célula do hepato, seria do fígado, e dos cordados, também não está acontecendo isso, a gente está falando de partícula alimentar. Olha a letra D. A fagocitose, bom, isso está certo, a gente já tinha falado. O coanócito e o filo dos poríferos. Bom, coanócito é dos poríferos e fagocitose é o que está acontecendo ali. Então a gente já sabe que a letra D está correta. Agora deixa eu mostrar para você a imagem que era para estar depois, eu deixei antes, mas está aqui, ó. Isso daqui que está todo em azul é um porífero, né? É uma esponja do mar, tem esse formato de vaso, tá? E aí nessa região interna que você tá vendo aqui, ó, você tem os coanócitos, que tá até lá no seu canto esquerdo, lá o coanócito lá em cima, ó. E aí ele tá aqui, então o porífero, ele não tem sistema nervoso, não tem sistema muscular, não tem excreção, não tem sistema de respiração. Então tudo quem faz é justamente essas células aqui. E aí, a água entra pelos poros, por isso porífero, e aí oxigênio e partículas alimentares, eles acabam entrando e são absorvidos, são fagocitados pelo coanócito. Ele vai simplesmente pegar essas partículas, fazer a digestão que necessita, o que não é aproveitado volta para esse átrio, que é esse meio. E esse flagelinho faz o quê? Movimenta e joga o que não é aproveitado para o ósculo, que é essa parte, abertura lá em cima. E o que for aproveitado, ele vai ser mandado aqui por essa célula chamada amebócito. Por que ela é chamada de amebócito? Porque ela parece uma ameba. E ela se locomove por todo o tecido do porífero, distribuindo aqui todos os nutrientes, tá? E essas aqui, ó, por curiosidade, são as espículas, que dá o formato como se fosse um esqueleto. E alguns poríferos, eles são usados para tomar banho. Em lojas mais chiques, aí você encontra umas esponjas para tomar banho. Mas elas não têm espículas, senão ia arranhar tudinho. Tá bom? Bom, espero que tenha ajudado bastante desse início de conteúdo aí do reino animal. No Chave do Enem 6, a gente continua ainda no reino animal até o final do ano. Grande abraço para vocês. Continuam as aulas hoje. Grande abraço. Até mais. Fala galera, depois dessa aulona de Química, agora nós vamos para a última de hoje. Vem comigo que agora tem Física, bora! E aqui estamos nós novamente, continuarmos nossos estudos agora falando a respeito de ótica. Hoje, mais especificamente, vamos conversar um pouquinho a respeito dos espelhos.
Um mundo curioso que às vezes a gente não para muito para prestar atenção em diversos tipos que tem, de diversos formatos, com diversas propriedades e que produzem alguns efeitos bastante curiosos. Muito bem, vamos então para a nossa primeira de hoje. Vamos lá? Observe a figura abaixo. Já ali na figura, a gente tem alguns elementos. Observe, a gente tem ali o elemento O, que é o objeto, o elemento E, que é um espelho, e ele está dando ali também para a gente uma medida de 10 centímetros. Ali em C e F eu já deixei marcado para vocês aqui na apresentação, que são o centro de curvatura e o foco do nosso espelho. Professor, como é que você chegou a essa conclusão, que ali é o centro de curvatura e o foco? Bom, vamos ler o exercício e vamos entender melhor? Diz assim, na figura, E representa um espelho esférico côncavo, com distância focal de 20 centímetros. Pronto, aqui eu já achei porquê do F. Se cada pedacinho daquele ali, cada quadradinho daquele ali pontilhado, mede 10 centímetros e o F tem 20 centímetros, então eu apenas contei 2 quadradinhos para dar os 20 centímetros e marquei o F. O F ele sempre está na metade da distância do centro de curvatura. Então, eu coloquei mais 2 quadradinhos e marquei o centro de curvatura. Beleza, achamos onde está o foco e o centro de curvatura. Fácil? Fácil. Só com isso a gente já tem algumas informações muito interessantes. Observe, se esse é um espelho côncavo e o objeto está está distante do centro de curvatura, lembre-se, espelho côncavo é o mesmo espelhinho lá que o espelho de maquiagem. Então, se você está próximo do espelho, isso é, entre o foco e o vértice do espelho, pertinho, esse espelho ele sempre vai produzir uma imagem virtual e aumentada. Essa imagem não pode ser projetada, só acontece lá dentro do espelho e ela é aumentada. Ele aumenta o tamanho do rosto da gente. Agora, se a gente vai afastando esse objeto e faz com que ele chegue exatamente em cima do foco, não tem mais formação de imagens para esse objeto no espelho. A imagem some, o espelho embaça, não tem mais formação de imagem. É aquela que nós chamamos de imagem imprópria. Se a gente continuar afastando ainda mais esse objeto, bom, então o que vai acontecer é que essa imagem agora ela vai poder ser projetada fora do espelho, ela se torna uma imagem real. E toda imagem real, ela é invertida, ela aparece de cabeça para baixo. Então, só de olhar para essa figura e olhar que o O está além do centro de curvatura, a gente já sabe que ele vai produzir para a gente uma imagem real e invertida. Só com isso, você nem precisa terminar de ler a questão, você já sabe qual é a alternativa correta ali. Mas vamos com calma? Vamos ler tudo certinho para ver o que essa questão tem preparado para a gente. Muito bem. Aí ele continua dizendo assim, um objeto extenso colocado a 60 centímetros do vértice do espelho. Então tá ali o O representando aquele objeto com a setinha ali, ok? Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem em que aparecem. A imagem do objeto formada pelo espelho é? Bom, o objeto está além do foco do espelho, está longe do espelho côncavo. Sempre que o objeto estiver além do foco em espelho côncavo, a imagem vai ser real. E toda imagem real é invertida, então a gente já sabe que a imagem do objeto formado pelo espelho é real e invertida. Pronto. Agora, como é que a gente prova a distância que ela está do espelho? Aí a gente precisa recorrer a alguns aparatos matemáticos aí, né? Ele diz assim, situa-se a pananã do vértice do espelho. A quantos centímetros do vértice do espelho? Então, para isso, nós precisamos recorrer aqui à equação de Gauss. Essa equação de Gauss, ela relaciona para a gente a distância focal do espelho com a distância que o objeto está do espelho e a distância que a imagem está do espelho. Então, ali, F representa para a gente distância focal, P, distância focal é a distância do foco até o vértice do espelho, né? P, a distância que o objeto está do espelho, e P', a distância que a imagem está do espelho. Substituindo os valores ali, então, o enunciado já diz para a gente que a distância do foco era 20 centímetros e a distância do objeto era de 60 centímetros. Então, temos ali 1 sobre 20 igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre P'. Bom, aí então a gente passa esse 1 sobre 60 para lá, ele vai negativo, né? Então temos 1 sobre 20 menos 1 sobre 60 igual a 1 sobre P'. E agora aqui nós queremos subtrair duas frações. Você se lembra, você sabe que a gente não pode subtrair frações que tenham denominadores diferentes.
Então, nesse caso aqui, você precisaria fazer o MMC entre o 60 e o 20, aí, uma vez que você encontrou o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima para encontrar os novos numeradores, todo aquele processo de subtração de fração. Outra possibilidade que você tinha é aquele famoso método da borboletinha, né? Multiplica ali os denominadores, depois multiplica cruzado as frações para encontrar os numeradores, subtrai, etc. Ou, o que eu preferi fazer aqui, que achei um pouco mais simples, é o seguinte: eu percebi que se eu multiplicar 20 por 3, eu caio no 60. Então eu peguei a fração da esquerda e eu multipliquei ela por 3 em cima e embaixo. Eu achei uma fração equivalente a ela. E assim eu levei os dois denominadores a 60. Olha lá, 1 vezes 3 dá 3, 20 vezes 3 dá 60. A fração da direita eu mantive como ela era. Então a fração 3 sobre 60 ela é equivalente a 1 sobre 20. Observe que a fração 1 sobre 20 é uma simplificação da 3 sobre 60. E aí eu tenho os mesmos denominadores, fica fácil de operar aqui agora. 3 menos 1 é 2, então 2 sobre 60 é igual a 1 sobre P'. Beleza, mas nós não queremos saber o inverso do valor do P', nós queremos saber o P'. Então a gente vai pegar e vai inverter todo mundo aqui. Em vez de 1 sobre P', vai ser P' sobre 1. Se eu invertir de um lado, vou ter que inverter do outro também. Então ao invés de 2 sobre 60, a gente vai ter 60 sobre 2. E 60 sobre 2 nos leva a 30 centímetros. Portanto, P', que é a distância da imagem até o vértice do espelho, tem aí um valor de 30 centímetros. Facinho, não é? Bem tranquilo, legal de fazer essa daí, olha só. Basta relembrar aí algumas coisas, talvez, que pode dar uma atropelada nessas operações com fração, não é? Eu não sei porquê, mas algumas pessoas às vezes têm um certo ranço aí com as frações, mas elas não têm nada de particular, tá tudo tranquilo, mesma coisa, são números como todos os outros e a gente pode operar com elas tranquilamente, beleza? Vamos lá então, vamos para a próxima. Se ficou aí aquela dúvida, volta, assiste de novo, tenta rever aí as explicações. Se mesmo assim ficou a dúvida, escreve, manda pra gente, fala lá ó, no @chave do Enem, olha, eu preciso aí de uma ajuda de vocês, fiquei com a dúvida de outra coisa, faz essa dúvida chegar na gente pra gente ajudar você, beleza? Da mesma maneira, se você já está aí preparado no seu ambiente de estudo, usa agora esse intervalinho aqui entre uma questão e outra, tira aquela foto, aquele selfie, posta, marca o Chave do Enem para a gente interagir com você. Fechou? Legal. Então vamos lá, vamos para a próxima, nossa próxima questão. Fazendo experimentos com espelho esférico côncavo, de novo temos um espelho côncavo, esses aqui aparecem bastante. Uma pessoa colocou um objeto linear diante desse espelho, a 40 centímetros do seu vértice, e viu que a imagem do objeto se formou também a 40 centímetros do vértice do espelho e era invertida conforme a figura. Bom, então a gente já tem algumas coisas. Se essa imagem é invertida, necessariamente ela é uma imagem real. A gente já sabe que esse objeto está afastado do espelho, ele está depois do foco do espelho. Mas mais do que isso, olha só que curioso, que interessante. Nessa situação onde objeto e imagem aparecem à mesma distância do espelho no espelho côncavo, ela acontece sempre que o objeto está exatamente em cima do centro de curvatura desse espelho. Então, implicitamente, o que ele está dizendo para a gente com essa frase aí é assim, ó, presta atenção, o centro de curvatura desse espelho aí é de 40 centímetros, ok? Então, se o objeto está a 40 centímetros e a imagem apareceu no mesmo lugar que ele virado de ponta cabeça, é porque ele está em cima do centro de curvatura. Em outras palavras, ele está dizendo, o centro de curvatura do espelho vale 40 centímetros. Muito bem. Seguindo. Em seguida, essa pessoa movimentou o objeto e o colocou perpendicularmente ao eixo principal do espelho a 10 centímetros do seu vértice. Então agora ele pegou esse objeto e colocou lá pertinho do vértice do espelho, 10 centímetros dele. Aí vem a pergunta, nessa nova posição, viu que a imagem era? E aí, a imagem vai ser real, vai ser virtual, vai ser direita, invertida, aumentada, diminuída, que distância que ela vai estar desse espelho. Bom, vamos ver então, né? Vamos dar uma analisada na situação aí. Se a gente tem o centro de curvatura com 40 centímetros, a gente sabe que o centro de curvatura é o dobro da distância focal. O foco, ele sempre fica na metade do caminho entre o vértice e o centro de curvatura do espelho. Com isso, a gente consegue descobrir, então, substituindo ali o C, que é o centro de curvatura, por 40, a gente consegue descobrir o valor do foco. O foco, então, ele está a 20 centímetros do vértice do espelho. Beleza.
Bom, isso é importante porque se ele colocou o objeto a 10 centímetros do espelho, significa então que esse objeto ele está antes do foco do espelho, ele está entre o foco e o vértice. Toda vez no espelho côncavo que a gente tem um objeto entre o foco e o vértice, a imagem produzida, ela sempre será uma imagem virtual e direita. Toda imagem virtual é direita virada para cima. E aumentada ainda no caso desse espelho côncavo aqui. Então, só com isso a gente já sabe que essa imagem é uma imagem virtual, porque o objeto está posicionado entre o foco e o vértice do espelho. Afinal de contas, ele está a 20 centímetros do vértice e o foco... o objeto está a 10 centímetros do vértice e o foco está a 20 centímetros do vértice. Então, a imagem vai ser virtual. Ok, mas a que distância do espelho, então, ela vai se formar? Recorremos novamente, então, aqui à equação de Gauss. F é a distância focal, nesse caso aqui agora a gente já sabe que é 20. P é a distância do objeto, ele falou pra gente que é de 10 centímetros. P' é o que a gente quer descobrir, que é a distância da imagem até o espelho. Vou mandar esse 1 sobre 10 para o lado esquerdo, ele vai para lá subtraindo, aí MMC entre 20 e 10, você pode fazer o mesmo esquema de achar a fração equivalente multiplicando por 2 em cima e embaixo. Então a gente vai ter que 1 sobre 20 menos 2 sobre 10 é igual a 1 sobre P'. Agora, 1 menos 2, a gente cai no valor negativo. Então a gente vai cair em menos 1, né? Então o que sobrou ali pra gente aqui, menos 1 sobre 20 é igual a 1 sobre P'. Eu não quero o inverso de P', eu quero P'. Então, P', vou inverter ali, menos 1 sobre 20 é a mesma coisa que menos 20 sobre 1, que é menos 20, né? Então, P' está a menos 20 centímetros. Professor, que absurdo é esse? Como é que pode existir uma medida negativa de distância? Não, calma aí. Isso aqui é por causa de um negócio chamado de referencial de Gauss. O Gauss, ele diz o seguinte pra gente. Ele fez uma espécie de plano cartesiano no espelho, só que o espelho a gente pode virar ele de um lado e do outro, né? Ele pode estar de qualquer um dos lados. Então ele falou, como é que eu vou estabelecer medidas para sempre o lado positivo do espelho ser positivo e o lado negativo sempre ser negativo? Eu quero que seja uma coisa fixa. Então ele estabeleceu o seguinte, que o lado positivo desse plano cartesiano, desse referencial de Gauss, ele sempre vai ser contrário ao raio de luz incidente. Então, se o raio de luz está sempre chegando no espelho, então saindo da parte refletora do espelho, a gente vai ter o lado positivo. Entrando na parte de trás do espelho, a gente vai ter o lado negativo. Então, toda imagem virtual, ela vai ter um valor, uma medida negativa, porque ela está na parte negativa do referencial de Gauss. Afinal de contas, a imagem virtual ela só existe lá dentro do espelho, ela não pode ser projetada. Por isso, esse valor aqui, então, ele está negativo para a gente, porque ele está indicando a existência de uma imagem virtual e não de uma imagem real. Beleza? Portanto, isso nos leva à alternativa letra E, que essa é uma imagem virtual que se formou a 20 centímetros do espelho. Facinho, não é? Tranquilo? Então vamos mais uma. Vamos lá. Vamos lá. Olha essa aqui, que legal, que interessante. Ela diz assim pra gente. Quando um objeto real foi colocado perpendicularmente sobre o eixo principal a 20 centímetros do vértice de um espelho côncavo, não se observou a formação de imagem própria. Bom, que você já sabe então, que em frente ao espelho côncavo, quando não forma a imagem, é porque esse objeto está em cima do foco. Em cima do foco não tem formação de imagem. Então, de novo, implicitamente ele está te dando a seguinte informação aqui. Olha, a distância focal desse espelho aqui vale 20 centímetros, tá bom? Só que ele disse isso mascarado, né? Disse assim, quando coloca um objeto a 20 centímetros, não forma imagem. Pô, a mesma coisa. Então, a 20 centímetros a gente tem o foco do espelho. Então, decidiu afastar o objeto 40 centímetros do ponto no qual o objeto foi inicialmente colocado. Lembre-se, ele estava no vértice e ele foi afastado 40 centímetros desse vértice. Vem a pergunta. Mas mantendo o objeto sobre o eixo e à frente da superfície refletora. Nessa nova situação, qual o valor do aumento linear transversal observado? Ele quer saber assim, quantas vezes a imagem foi aumentada ou diminuída nessa nova situação aí. Quantas vezes o objeto está aumentado ou diminuído. Beleza. A gente já sabe então que a distância focal é 20 centímetros. Precisamos calcular o aumento. Aumento, galera, ele tem várias formas para a gente calcular o aumento. A gente pode calcular o aumento como sendo o tamanho da imagem dividido por tamanho do objeto, que é I sobre O. A gente pode calcular com essa aqui que coloquei para vocês, que é menos P' sobre P. A gente pode calcular com F sobre F menos P. Então a gente tem algumas possibilidades de medir o aumento linear. Eu escolhi essa daqui, que é simplesinha, que ela diz para a gente então que o aumento linear ele é menos P', ou seja, a distância negativa da imagem, sobre a distância que o objeto está do espelho.
Acontece que a gente não tem esse pelinho ali, a gente tem só o do objeto, então a gente consegue ir atrás desse pelinha. Professor, eu não precisaria ir atrás do pelinha se eu escolhesse utilizar, por exemplo, que aumento é f sobre f menos p. Verdade, você pode ir direto e resolver direto. Escolhi esse caminho aqui para a gente mexer um pouquinho mais com a questão, mas você pode utilizar direto a formulazinha f sobre f menos p e você também vai sair no mesmo resultado, tá bom? Então, substituindo ali, distância focal é 20, p é 60, porque lembre-se, ele já estava a 20 e afastou mais 40, então agora ele está a 60 centímetros do espelho, mais 1 sobre pelinha. Isolando ali 1 sobre pelinha, então a gente passa 1 sobre 60 para o lado esquerdo, ele vai negativo. De novo, a gente precisa subtrair aí, então, uma fração da outra, tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aí quando se faz 3 menos 1 dá 2, 2 sobre 60 igual a 1 sobre pelinha, pelinha igual a 60 sobre 2, pelinha 30 centímetros. Uma vez então que agora a gente sabe a distância que a imagem está do espelho, a gente pode voltar ali para a formulazinha do aumento e substituir então. Observem que é menos pelinha, então pelinha é 30, esse aumento vai ser menos 30, sobre P, que é a distância do objeto, que é 60. Então, o valor desse aumento, simplificando ali 30 sobre 60, é a mesma coisa que menos 1 sobre 2, o que nos leva à alternativa letra B de bola. Então, chegamos ali no valor do nosso aumento linear transversal provocado por esse espelho. Lembrando, toda vez que o aumento for um número maior que 1, significa que essa imagem, então, ela está parecendo aumentada. Toda vez que esse aumento for um número menor que 1, né? Nesse caso aqui ele é 1 sobre 2, então menor que 1. Pensando ali, estou desconsiderando o sinal, né? Estou pensando no módulo desse número. Então, toda vez que ele for um número menor do que 1, então a gente está tendo uma redução do tamanho da imagem. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma imagem reduzida, ok? Embora o nome também seja aumento linear. Muito bem, próxima questão. Questãozinha interessante essa aqui, hein, de raciocínio lógico, muito curioso. Olha só, um sistema óptico é formado por dois espelhos planos paralelos, com suas faces refletoras voltadas uma para a outra. Quando dispostos sobre o mesmo eixo horizontal e uma distância d um do outro, o sistema é capaz de formar infinitas imagens de um objeto O situado entre os dois espelhos. É aquela coisa do cabeleireiro, né? Você tem um espelho na frente, outro espelho atrás, forma aquele túnel infinito de imagens. Ao colocar esse objeto O a uma distância d do primeiro espelho, a distância entre a primeira imagem, formada pelo primeiro espelho, e a segunda imagem, formada pelo segundo espelho, será... Eita, professor, e agora, hein? Bom, vamos lá, vamos desenhar essa situação para a gente entender melhor? Finge que aqui estão os dois espelhos, a parte refletora deles é a parte de dentro ali, que está virada um para o outro, e eles estão separados, então, pela distância ali que o exercício chamou de dzão. Anotei ali para você o dzão. Entre eles, a gente vai colocar um objeto, então, que é essa setinha vermelha, tá? Estou representando ele para essa setinha vermelha, é o tal do objeto O. E ela está a distância dzinho de um dos espelhos. Então, esse primeiro espelho, ele vai produzir uma imagem desse objeto. Vai ser a primeira imagem que ele vai produzir. Como é um espelho plano, ela sempre tem a mesma distância. Então, a mesma distância que o objeto está do espelho, o espelho vai estar da imagem, a imagem vai estar do espelho. Então, se o objeto é uma imagem dzinho, a imagem também vai estar uma distância dzinho. Representei ali para você a imagem desse dzinho, ok? Tá ali. Acontece, então, que agora a gente tem o reflexo que vai ser produzido pelo segundo espelho. O que eu quero saber é o seguinte, a segunda imagem vai ser o reflexo dessa imagem que eu anotei aqui para você, ó, dessa imagem aqui. Então, essa imagem aí, ela está do segundo espelho, né, do espelho lá da esquerda, uma distância dzão, que é a distância entre os dois espelhos, mais dzinho, que é a distância que a imagem está do espelho direito aqui, ó. Ok? Então, lá daquele espelho lá longe para a imagem, a gente tem uma distância dzão mais dzinho. Como ele é um espelho plano, então essa imagem vai aparecer com a mesma distância do outro lado, dzão mais dzinho. E ela vai aparecer lá, então, ó, do outro lado. Como ali também é dzão mais dzinho, então agora para a gente saber a distância completa dessas duas coisas, e olha lá o que ele está perguntando, distância entre a primeira imagem e a segunda imagem. A primeira imagem é essa daqui, ó. A segunda imagem é aquela lá longe. Então ele quer saber a distância entre as duas. Observem que até o espelho que está ali no meio, a distância entre a imagem e ele é dzão mais dzinho, até essa outra aqui de novo, dzão mais dzinho. Então é só a gente somar as duas coisas. Dzão mais dzinho, mais dzão mais dzinho. Isso dá pra gente 2 dzões mais 2 dzinhos. Alternativa letra C. Olha só que é questão curiosa, né?
Lendo a questão, ela pode parecer bastante confusa. Quando a gente começa a desenhar ela pode fazer mais sentido. Então vai lá, pega a dica, desenhe sempre as questões, tá bom? Ajuda bastante a visualizar, risca bastante. Se for questão de vetor, faz o vetor. Se é de espelho, desenha lá o espelho, o objeto, a imagem, anota a distância. Isso ajuda você a conseguir compreender a situação que o problema está propondo. Beleza? Aqui nós temos ainda mais um exercício. Então vamos lá. Diz assim pra gente: um objeto linear AB é colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico convexo. Então a gente tem agora um espelho convexo. Observe que esse objeto AB não está retratado aqui na imagem. A gente não tem objeto AB nenhum ali na imagem. Ó. Ele está além do espelho. Observe que esse é o espelho convexo, então é lá do lado esquerdo a parte refletora dele. Tem até um raio de luz R vindo lá. Ó. Ok? Bom, esse objeto AD, ele diz assim, está a uma distância D do vértice desse espelho. Então, uma distância Dzinho lá, longe desse espelho. Beleza. Espelho convexo, pessoal, ele sempre vai formar um tipo só de imagem. Então, a gente já pode garantir que essa imagem ela vai ser virtual, direita e menor. Ele encolhe as coisas e deixa sempre virtual, para aumentar o campo visual. Então, beleza. Só que aí vem agora a situação do problema aí. Ó. A figura mostra um raio de luz R proveniente da extremidade A, da parte de cima do objeto que está lá longe que a gente não está vendo. E a imagem alinha desse ponto. Então observe ali que a linha é uma imagem, tá bom? É a parte de cima da imagem. Se fôssemos desenhar a imagem, então a gente teria que desenhar a imagem desse objeto de a linha até o eixo principal do espelho, que ela está reduzindo o objeto. O objeto é maior, né? A linha vai ser o ponto inicial dele ali. Beleza. Aí vem a pergunta lá embaixo. Considerando as dimensões indicadas na figura, a distância D é igual a... Observem que lá em cima, o que ele chamou desse D, esse Dzinho, era a distância que o objeto está do espelho. Então a gente quer Dzinho. Bom, a gente pode utilizar a equação de Gauss para isso. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Dzinho está fazendo o lugar do P ali, ó. P é a distância do objeto até o espelho. Então, ele é o nosso Dzinho ali, tá bom? Então, no lugar do P, a gente vai colocar Dzinho. Só que a gente tem dois problemas aí. Um deles é o F, que a gente não tem o valor, e o P', que é a distância da imagem, a gente também não tem o valor. Bom, mas peraí. Na verdade, ele deu algumas variáveis aqui pra gente. Ele disse que Y é a medida entre o vértice e o centro de curvatura. O foco está na metade. O foco é a metade da distância do centro de curvatura. Então, esse Y aí, ele indica a distância do centro de curvatura, o foco vai ser a metade dele. Metade de Y é Y dividido por 2. Foco resolvido. E a distância da imagem, observem que lá em cima ele também deu uma medida X pra gente, que é a distância do vértice até a linha. Então a gente já sabe também o P'. Então beleza, então vamos substituir, ó. No lugar do F, a gente vai ter Y sobre 2. No lugar do P é o Dzinho, que é a distância do objeto até o espelho. E no lugar do P' é o X, que é a distância ali da imagem. Professor, por que apareceu sinais de menos aí nessas nossas frações? De onde surgiram esses sinais de menos? Horas, observe ali, ó. O foco aqui, ele está na parte virtual do nosso espelho. O foco de um espelho convexo, ele é sempre negativo. Observe que ele está na parte de dentro, na parte virtual do espelho. Ele está a favor do caminho do raio de luz incidente, tá? Então ele é negativo. O positivo é sempre contrário ao raio de luz incidente, né? Então a parte de trás do espelho, a parte virtual, ela vai ser sempre negativa e a parte real positiva. Por isso ali o foco ele é negativo, ok? Da mesma maneira, a distância X também recebeu ali o negativo dela. Beleza, então vamos lá. Vamos operar isso aqui agora. A gente quer, observem que os resultados são todos algébricos, né? Então a gente quer operar isso aqui agora. Primeira coisa, eu vou lidar com esse menos y sobre 2 no denominador ali, ó. Eu tenho uma fração no denominador. Então isso é uma divisão de frações escondidas, né? Eu vou fazer essa divisão, que é copia o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. E isso vai levar a gente, então, a menos 2 sobre y. Porque como quem está em cima é 1, 1 vezes menos 2 sobre y é menos 2 sobre y, né? Beleza, então menos 2 sobre y é igual a 1 sobre d menos 1 sobre x. Agora, como eu quero isolar o d, que é o que ele está perguntando, a distância d, então eu vou pegar esse menos 1 sobre x e vou levar para o outro lado da nossa equação. Observe que menos 1 sobre x é negativo, então ele vai para lá positivo. Menos 2 sobre y mais 1 sobre x é igual a 1 sobre d. Agora a gente tem ali uma soma de frações.
com denominadores diferentes, só que esses denominadores são algébricos. E agora, professor, como é que eu tiro MMC de x e y? Pois é, não tira. O que a gente pode usar como recurso aqui é fazer o seguinte, a gente multiplica esses dois denominadores. Por quê? Porque independente de quem sejam os números que y e x representam, quando a gente multiplica os dois, nós estamos achando um múltiplo que é comum para os dois. Se fosse um valor numérico, ainda que não seja o menor múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum, ele vai ser um múltiplo comum. Então, para a operação de soma de frações, já está valendo para a gente. Qualquer múltiplo comum, ele é válido para realizar uma soma ou subtração de frações. Não precisa necessariamente ser o menor múltiplo comum. O lance é que, quando são números e a gente não encontra o menor múltiplo comum, quando a gente chega no resultado, ele é uma fração equivalente maior. Às vezes a gente vai ter então que simplificar essa fração no final. No caso aqui, como é uma fração algébrica, a gente não vai proceder com essa simplificação, então a gente vai só multiplicar ali o x e o y. Quando a gente multiplica o x e o y, então a gente tem aqui os denominadores, os novos denominadores. E aí a gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, igual soma de fração. Observem que xy dividido por x dividido por x vai sumir, vai sobrar só y. Y vezes 1 é um y, apareceu aqui no numerador. Do lado de lá a mesma coisa, ó. X vezes y dividido por y, sobra x, vezes menos 2x, que apareceu aqui em cima no numerador. E agora a gente soma essas duas frações. Denominadores iguais, a gente mantém o denominador e soma ali, então, somente os numeradores. Então a gente tem y, né, que é um y aqui, menos 2x que está do lado de lá, ou menos 2x mais y, tanto faz a ordem. Ficamos com isso aqui, ó, y menos 2x sobre xy. É igual a 1 sobre d, que eu só fui copiando do lado de lá. Só que o exercício não perguntou pra gente qual é o inverso de d, ele perguntou qual é d. Então eu preciso sumir com esse 1 sobre d, eu vou inverter para d sobre 1. Da mesma maneira, eu tenho que inverter o lado de lá também. Isso nos leva, então, a xy sobre y menos 2x, o que nos leva também à alternativa de letra D, que é a distância dzinho do objeto até o espelho, é xy sobre y menos 2x. Beleza? Tranquilo? Bom, volta aí, essa questão é um pouco mais desafiadora, talvez por ser uma questão algébrica, né? E por ser questão algébrica, às vezes traz aí algumas dificuldades. Assiste de novo essa resolução com calma, vai com a paciência que você vai conseguir entender bem toda ela. Permaneceu dúvida? Não esquece de escrever pra gente. Eu espero que essa noite tenha sido muito proveitosa para você, que esse nosso encontro de hoje tenha sido muito proveitoso, que você tenha aprendido bastante. Um forte abraço, a gente se vê na próxima. Tchau! Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos. Mais um Chave do Enem, a disciplina de Química. E hoje eu vou trabalhar com vocês alguns exercícios que eu selecionei, ok? Bora lá? Pessoal, então vamos para o nosso primeiro exercício. Ele fala sobre a biomassa celulósica, ok? Que pode ser utilizada para a produção do etanol de segunda geração. Entretanto, é necessário que os polissacarídeos, certo? Muitos, ok? Sejam convertidos em mono ou disacarídeos. Quer dizer que eu preciso liberar, eu preciso quebrar essa cadeia grande e formar cadeias menores, ok? Processo que pode ser conduzido em meio ácido, conforme mostra o esquema. O que ele quer? Ele quer que você analise esse esquema e também que você fale aí qual é a função desse íon H+ nesse processo todo. Para isso, eu dei um destaque maior para a imagem e vamos analisar, tá? Então, ali o que está acontecendo? Você tem a molécula lá ligada, né, o oxigênio ligando as duas partes, ele vai capturar o hidrogênio e até que você vai chegar ali num monossacarídeo, certo? Ali está um conjuntinho só. Depois, que mais? Eu tenho a seta indicando o caminho da reação, tá vendo? Ela tem um único sentido ali. Então, ela tá identificando para você
qual foi o processo, aonde está indo cada uma das etapas, ok? Então, pronto, iniciou, finalizou, tá vendo? É uma seta única, ela indica um único sentido, ela não volta, só vai. E um outro que eu tenho que dar uma ênfase também, olhar, é o íon H+, já que a questão ela quer saber especificamente desse íon, ok? Então, ó, no início ele está sozinho e o átomo de oxigênio, por ser mais eletronegativo, captura esse hidrogênio, ok? E faz todo o processo, quebra, né? E aí, no final, quando você libera o seu produto, o seu monossacarídeo, você também libera esse íon H+, novamente em solução. Agora, nós vamos analisar qual foi, de fato, a função desse íon H+. Foi dissolver os reagentes? Então, ele dissolveu, os reagentes se quebraram por inteiro? Não. O que aconteceu? Ele teve uma quebra ali de um disacarídeo para um monossacarídeo, certo? Mas ele não dissolveu, não degradou por completo, ok? Então, não foi essa a função do íon H+. Deslocar o equilíbrio químico. Lembra que quando eu mostrei o caminho da reação, as setinhas, elas têm um único sentido? Se elas têm um único sentido, quer dizer que ela vai formar aquele produto final e vai parar. Um equilíbrio é quando eu tenho o quê? Processo que vai, forma e o que retorna, certo? Então, não tem como eu deslocar o equilíbrio porque eu não tenho um equilíbrio ali, ok? Não é essa. Aumentar a velocidade da reação. Por que ele aumentaria a velocidade da reação? O que acontece, né? Como que eu aumento a velocidade de uma reação química? Se eu aumentar a superfície de contato, se eu aumentar a temperatura, se eu aumentar a pressão, se eu aumentar a concentração ou se eu tiver um catalisador. Em nenhum momento ele fala de aumento da temperatura, de aumento da pressão. Ele também não nos fala, né, sobre o aumento da concentração. Na verdade, está tudo aqui. O que ele tem está todo aqui no esquema, ok? Não fala também da superfície de contato. Mas tem uma coisa bem curiosa. O hidrogênio, ele entra, faz o processo acontecer e depois ele é liberado tal qual ele entrou. Era um íon, certo? Em solução, e depois no final ele continua sendo um íon em solução. Os catalisadores têm essa função, eles vão participar da reação, eles vão diminuir a energia de ativação, fazer com que essa reação ocorra de forma mais rápida. No entanto, no final, ele vai ser liberado tal qual, porque ele não participa da reação a ponto de modificar o produto final. Ele participa a ponto de diminuir a energia de ativação, certo? Então, nesse caso, a função do íon H+ é sim aumentar a velocidade da reação, agindo como um catalisador, ok? Mas vamos ver por que a D e a E não são a nossa resposta correta. Mudar a constante de equilíbrio da reação. Novamente, a reação ela não está em equilíbrio. Então, não tem uma constante de equilíbrio, eu não tenho uma velocidade da reação direta e indireta, certo? Eu tenho só uma reação acontecendo, que vai do início ao fim. Formar ligação de hidrogênio com o polissacarídeo. Então, ligação de hidrogênio, lembra, aquela interação, quando eu tenho o flúor, oxigênio, nitrogênio ligados diretamente ao átomo de hidrogênio e entre elas vão formar essa interação, essa ligação secundária que a gente chama. Mas não, o que está acontecendo? Eu estou quebrando a molécula, né? Eu estou quebrando esse polissacarídeo em mono e disacarídeo, certo? Mas eu não estou formando ligação de hidrogênio, eu não estou fazendo uma ligação secundária, uma interação intermolecular. Okay? Então, a resposta correta, letra C. Espero que vocês tenham acertado essa. Bora para a próxima? Na segunda questão, ela vai falar sobre a nanotecnologia, certo? Nano, coisas extremamente pequenas. Isso é muito importante, por isso que eu destaquei algumas palavrinhas aqui, certo? Pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de milésimos de milímetros, então extremamente pequenos. Como na utilização de nanomateriais catalíticos nos processos industriais. O uso desses materiais aumenta a eficiência da produção, consome menos energia, porque é catalítico, e gera
menores quantidades de resíduos. O sucesso dessa aplicação tecnológica muitas vezes está relacionado ao aumento da velocidade da reação química envolvida. Então, eu vou aumentar a velocidade da reação química envolvida. O êxito dessa aplicação, da aplicação desta tecnologia, é causada pela realização de reações químicas que ocorrem em condições de... Então, ó, eu estou usando partículas extremamente pequenas, ok? Então, eu estou aumentando a pressão, porque o que é pressão? Força sobre área. Eu estou usando partículas pequenas, eu estou aumentando essa pressão? Não, né? Perdão. Então, o que acontece? Eu estou aumentando a temperatura? Ele falou em algum momento se ele aqueceu, se ele resfriou? Não, ele só falou que usou partículas pequenas. Eu estou tendo um excesso de reagente? Será que eu coloquei a mais? Ele também não comenta sobre isso, ele fala apenas de partículas extremamente pequenas, ok? Maior superfície de contato. Então, o que é esse maior superfície de contato? A maior superfície de contato é quando eu tenho algo mais exposto. Será que é isso? Elevada energia de ativação. Se eu tenho uma alta energia de ativação, quer dizer que eu vou demorar um tempo para absorver toda aquela energia para a reação acontecer. Então, não tem como ela ser mais rápida, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui nessa maior superfície de contato. O que acontece quando eu coloco, por exemplo, um comprimido efervescente, né? E o pozinho efervescente. Coloco os dois em um copo com água na mesma temperatura. Qual que vai borbulhar mais rápido? Qual que vai acabar primeiro, se misturar melhor? Primeiro, o pó. Por quê? A pastilha, ó, vamos pensar nesses dois quadros. Aquele que tem, né, o concentrado das bolinhas azuis mais próximas e esse aqui mais próximo a mim, que você tem fragmentos. Então, olha só. A bolinha amarela, ela vai circular toda, né, aquela superfície, aquela região. E aí, o que acontece? Para ela entrar em contato com aqueles círculos azuis mais claros, ela precisa tirar toda aquela primeira camada para depois expor aquela segunda camada. Quando eu tenho algo fragmentado, quer dizer que eu vou ter algo menor. Quer dizer que a superfície de contato é muito maior, eu estou muito mais exposto. Porque, ó, as bolinhas azuis claras e azul escuro estão expostas na mesma proporção. Os dois estão em contato direto com, por exemplo, a água, né? Se eu for pensar ali no comprimido efervescente e no pó efervescente, né? Então, eu tenho os dois, só que um vai estar muito mais exposto do que o outro. Quer dizer que para chegar no meio da pastilha, eu tenho que ir tirando camada por camada. E quando ele está triturado, essas camadas já estão mais expostas. Então, se eu pensar ali em partículas, né, pequenas, ó, eu tenho um quadrado, um papel, vou colocar um papel na água, coloco a folha grande na água. Ela vai começar a absorver aquela água, mas vai demorar um tempo. Se eu pegar e picar aquele papel em pedaços menores, o que eu vou ter? Um aumento da superfície de contato, fazendo com que essa absorção ocorra de forma mais rápida, certo? Então, nesse caso, ó, ele vai fazer o quê? Se a reação ela tá mais rápida, se ela é catalítica, a energia de ativação, que é essa curva verde, ela é menor. Quer dizer que eu estou diminuindo a quantidade de energia que eu preciso absorver para que a reação ela de fato aconteça, ok? Então, voltando ali para a nossa questão, as nanopartículas, partículas extremamente pequenas, elas vão acelerar sim, elas vão aumentar a velocidade da reação, mas porque ela proporciona ali uma maior superfície de contato, ok? Tudo bem? Tudo certo? Bem teórico, bem tranquilo, para vocês conseguirem aí se familiarizando, resgatando ali alguns conceitos para a velocidade da reação. Olha só esse daqui. Bom, esse gráfico eu já fiz alguns destaques, tá? Porque são pontos importantes que nós vamos olhar para resolver essa questão. O peróxido de hidrogênio é um produto secundário do metabolismo celular e apresenta algumas funções úteis, mas
quando em excesso, é prejudicial, gerando radicais que são tóxicos para as células. Para se defender, o organismo vivo utiliza a enzima catálise, que decompõe o peróxido de hidrogênio H2O2 em água, H2O, e gás oxigênio, O2. A energia da reação de decomposição, quando na presença e ausência da catálise, está aqui no gráfico. Então, ó, a primeira curva, que não é pontilhada, é a reação sem catálise. Você vê que ela tem um pico maior, quer dizer que ela precisou absorver mais energia. Já quando eu tenho a enzima catalítica, né, a enzima que vai fazer a catálise, ó, aí eu já tenho ali uma curva pontilhada. Você vê que tem uma diferença ali na altura, né, dessa energia potencial com a reação com a catálise e sem a catálise, ok? Então, o peróxido sendo formado ali, né, sendo decomposto em água e gás oxigênio, balanceadinho, tudo certo. E o que ele pede? Ele pede que, na situação descrita, o organismo utiliza a catálise porque ela diminui a energia de ativação. Então, o que é a energia de ativação? Aquela energia que eu preciso absorver lá do reagente até o complexo ativado, certo? Para minha reação acontecer. Então, é a energia para ativar a reação, para a reação acontecer, certo? E quando eu coloco o catalisador, essa reação, né, esse pico ali, essa diferença de energia, ela é um pouco reduzida, certo? Então, a gente já sabe a resposta correta, mas vamos ver um pouquinho por que as outras não. Permitir maior rendimento da reação, certo? Então, olha lá, se eu quero permitir um maior rendimento da reação, eu teria que ter mais, certo? Eu teria que ter uma quantidade maior. Então, eu acho que essa daí a gente já pode descartar. C. Diminui o valor da entalpia da reação. Ó, a curva começa, né? As duas partem do mesmo ponto, sobem. Só que uma vai ter um aumento maior e a outra um aumento menor. Mas partem do mesmo nível e chegam no mesmo nível, ok? E aí você tem essa diferença que é a variação da entalpia, que é a energia final menos a energia inicial, certo? Você pode olhar que, independente se é a curva pontilhada ou se é a sem pontilhado, a que está com o segmento mesmo, você vê que não tem alteração, da onde parou o produto e da onde começou o reagente. Então, não, né, diminui o valor da entalpia, na verdade não vai mudar o valor da entalpia da reação. Depois, consome rapidamente o oxigênio do reagente, mas olha só, o oxigênio não está como reagente, o oxigênio está como produto da decomposição. Reage rapidamente com o peróxido de hidrogênio. Então vamos lá, ó. Ele reage rapidamente, por que ele vai reagir mais rapidamente? A enzima catálise. Na verdade, ela não vai reagir, né? Lembra, o catalisador, ele não reage, o que ele faz é justamente mudar essa diferença ali das curvas, certo? Ou seja, ele não vai reagir rapidamente, ele vai diminuir a energia de ativação. Olha só, a energia, né? A diferença ali, as duas partem do mesmo ponto, certo? Só que a roxa é a reação sem catálise e a verde é a reação com catálise. Então, o que eu estou fazendo, na verdade, é diminuir a energia de ativação, ok? Tudo certo? Bora para a próxima. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. Então, prestem atenção. Todas essas questões estão envolvendo a velocidade, mas o que eu tenho que fazer para alterar essas velocidades? Ainda não fui para o cálculo, né? Eu preciso entender o que altera para quando eu receber as informações para fazer um cálculo, para desenvolver um cálculo, eu entendo o que vai acontecer ou consiga pelo menos identificar o que está acontecendo com aquela velocidade daquelas reações, ok? Então, ó, alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e conservação de alimentos. Então, nós temos 3 aqui que eu separei, tá? Então, o primeiro, ele fala assim, ó,
a maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribui para a degradação de certos alimentos. Então, olha essa imagem, né? Eu tenho dois cubos, um com um corpo frio e um com um corpo quente. No corpo frio, né, a temperatura ali, o que ela mede? Ela mede o grau de agitação das moléculas. Se a temperatura está mais baixa, quer dizer que essa energia cinética, essa energia de movimento, essa agitação, ela está mais baixa, certo? Quer dizer que elas não estão tão agitadas. Já quando eu tenho algo quente, o calor, né, a temperatura maior, quer dizer que essas moléculas estão com uma energia cinética maior, uma energia de movimento muito maior. E essa energia maior deixa elas mais agitadas. Se eu tenho mais agitação, a probabilidade das reações químicas de acontecer um choque efetivo, uma colisão efetiva, vai ser muito maior, né? Então, quando eu coloco o alimento no refrigerador, na geladeira, é para aumentar o quê? A durabilidade dele. Por quê? Porque eu vou diminuir a rapidez com que as reações, no caso da decomposição, vá acontecer. Então, essa daqui, né? A gente está ali falando da questão da temperatura, ok? Desse processo ali de mudança da temperatura. 2. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Alguém aqui já tentou cozinhar uma batata inteira? Tá certo, claro que vai, ela vai cozinhar. Só que você vai demorar muito mais do que você pegar a sua batata, cortar ela em pedaços. Aqui, ó. Se eu cortar minha batata em pedaços, eu vou ter o quê? Um aumento da superfície de contato, certo? Uma exposição maior. E aí, o que eu vou fazer? Vou conseguir cozinhá-la mais rápido, certo? Ela vai cozinhar mais rápido. Então, o corte acelera o cozimento, por quê? Porque eu tenho pedaços menores, então eu tenho um aumento da superfície de contato, ok? E o terceiro, até trouxe a nova imagem, é a mesma coisa. Peguei o quadrado, picoto ele em vários pedacinhos, aumentando a superfície de contato. E a terceira fala, na preparação de iogurtes, adiciona-se ao leite bactérias produtoras de enzima, que aceleram as reações, envolvendo açúcares e proteínas lácteas, certo? Então, o que você tem? Você tem o leite, você tem a lactose, depois você tem a adição da bactéria, do levedo, enfim, do micro-organismo, e aí ele vai fazer ali o processo, né, de produção do iogurte. Então, o que acontece com essas bactérias, com esses micro-organismos? Eles vão acelerar o processo. Mas como que eles vão acelerar o processo? Eles vão aumentar a pressão? Não. Eles vão diminuir ou aumentar a temperatura? Não. Aumentar a superfície de contato? Não. Que mais? Eu estou aumentando a quantidade de leite? Não, a quantidade é a mesma. Então, o que eles vão fazer? Eles vão atuar como catalisadores. Eles vão acelerar o processo sem interferir diretamente, né, sem fazer parte ali do produto final. Então, se nós olharmos ali, ó, com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas ao exemplo 1, 2 e 3, respectivamente. Então, a gente já sabe que fala de refrigeração está ligado à temperatura, certo? Então, a gente já pode descartar a B e a D, nós ficamos entre A, C e E. Depois, eu estou falando do corte dos alimentos, então eu estou falando ali do aumento da superfície de contato. Então, já risco, elimino a letra E. Fico entre a C e a A. Depois, eu estou falando da concentração ou catalisador. Quando eu coloquei a bactéria lá, né, no preparo da produção do iogurte, no caso, na produção ali, o que eu estou fazendo com ela? Eu estou acelerando o processo natural. Então, eu estou catalisando, eu não estou aumentando a concentração, eu estou
catalisando, né? Então, a presença ali de catalisadores, letra C. E nós temos a nossa última questão para fechar a química hoje, que fala sobre o esquema representando a teoria das colisões. Em condições adequadas, os reagentes colidem e formam um complexo ativado que dá origem aos produtos. Então, aqui está o processo, ó. Vem os reagentes, as moléculas colidem, formam o processo do complexo ativado, que é aquele momento em que a ligação está se quebrando e ao mesmo tempo a nova está sendo formada, e depois o produto final, ok? E aí é uma lacuninha para completarmos. A energia necessária para ocorrer a formação do complexo ativado é denominada, então, aquela energia, né, que nós discutimos bastante no exercício que eu coloquei como terceiro exercício, que vai falar ali, ó, da energia que você precisa absorver, certo? É energia de reação ou energia de ativação? Ó, eu preciso formar o complexo ativado. Então, a energia só pode ser energia de ativação, certo? Então, eu já elimino a A e a B. Fico entre a C, a D e a E. Bom, aí agora é uma pergunta ainda mais específica. A energia do produto da reação é menor, maior ou igual à energia necessária para a formação do complexo ativado? Então, olha só, vou trazer o gráfico aqui, tanto de reações endotérmicas, em que eu preciso absorver mais, e reações exotérmicas, em que há uma liberação de energia. Reparem que, independente da diferença da energia de ativação, a energia do produto, ela é a mesma, certo? Se ele tem que absorver mais, se ele tem que absorver menos, não importa. A energia final do produto e a energia inicial dos reagentes, ela não vai sofrer alteração. Eu só vou alterar o caminho dependendo do que eu tiver. Se tiver um catalisador, por exemplo, né? Se for uma reação endotérmica, eu vou ter uma energia de ativação também maior. Se for uma reação exotérmica, eu vou ter uma energia de ativação menor. Mas a energia do produto, ela fica constante a partir do momento que ele é formado. Então, nesse caso, a letra correta é a letra... É a letra D. Por que que é menor? Ó, porque a energia de ativação é tudo isso daqui. E aí ela vai ser o quê? Menor. Ó, a energia do produto, ela é igual, ela é estacionária a partir do momento que ele formou, certo? Mas ela sempre vai ser naquele ponto fixo, enquanto a energia de ativação é aquela variação. Por isso que na hora de assinalar, a gente assinala a menor, né? Então, a energia dos produtos da reação é menor do que a energia necessária para a formação do complexo ativado, porque é uma energia fixa, enquanto que a energia de ativação é uma variação, eu preciso absorver. Então, eu tenho uma variação inicial e final ali, um intervalo, ok? Então, pessoal, com isso, nós fechamos a química, mas não vai embora, tem mais uma ainda por hoje, ok? Então, tchau, tchau, até a próxima!